Foi muito especial lá em Taguatinga, amém? Nosso próximo domingo a gente vai cultuar a Deus num local lá em Taguatinga. Nosso culto de domingo vai ser em Taguatinga. A gente tem vários irmãos aqui que são daquela região lá. E ontem a gente esteve lá fazendo uma prévia, né? Fomos lá conversar com as pessoas, convidar algumas pessoas para esse culto de domingo que vem. E eu já tinha passado em Taguatinga algumas vezes, mas sinceramente nunca tinha parado e gastado aí mais de uma hora, né? Como eu, a Paula, a Bia fizemos ontem, conversando, andando ali pelas ruas, né? A gente foi lá para a Praça do Relógio e foi tão legal, porque Taguatinga é uma cidade normal, e isso é incrível, não é como o Plano Piloto, que é uma cidade atípica, né? Lá é uma cidade normal, tem um monte de gente. Falei para o Ariel depois, isso aqui me lembra a Praça do Relógio, me lembra a Praça Sans Penha, lá no Rio de Janeiro. Quase senti o cheiro da maresia, assim, lá. Um monte de gente andando, a gente pode falar com todo mundo, as pessoas abertas, fazendo perguntas, mas que grupo é esse? O que vocês fazem? Onde é que vai ser esse culto? E dava para conversar, dava para trocar ideia. A gente via oficina mecânica, né, misturada com supermercado, misturada com farmácia, tudo junto, no mesmo lugar. Isso é uma coisa bacana. Certamente Deus tem muitos sonhos, né, e muita coisa ainda para fazer, além do que já está fazendo, né, nessa região e em tantas outras cidades que a gente tem aqui no DF. Na verdade, a gente tem tanto trabalho pela frente, né? A gente tem sonhos e isso é maravilhoso, e Deus tem aberto tantas portas que a gente precisa mesmo de trabalhadores, né? De pessoas que se disponham a fazer a obra de Deus, né? O trabalho de Deus. Amém. Mas eu tenho uma grande expectativa. Infelizmente a gente não vai estar aqui na semana que vem. Eu e a Paula e a Bia vamos lá para São Paulo. A gente vai estar lá com... a Bia vai estar num retiro de pré-adolescentes lá, de uns setores lá de São Paulo que vão fazer esse retiro. E a gente vai estar com os irmãos lá de Guarulhos, que vai ser também muito especial, mas vamos estar orando, unidos e conectados aqui com vocês. Eu tenho certeza que esse culto em Taguatinga vai ser maravilhoso. Amém. Hoje eu queria falar sobre esse tema aqui. A gente se fortalecer uns aos outros. Queria falar sobre um pouco do que a Bíblia diz sobre os nossos relacionamentos. Já tem um bom tempo que a gente não trata disso, né? Alguns anos atrás a gente estudou por vários cultos, né? Várias reuniões sobre uns aos outros, lembra? A gente pegou todas as escrituras, basicamente, que a Bíblia traz essa expressão uns aos outros, e a gente estudou profundamente isso para enxergar como Deus deseja que os nossos relacionamentos sejam uns com os outros. E hoje eu queria retomar um pouco disso, tomando como base, né, como exemplo prático a história de Jonatas e Davi, lá de 1 Samuel. Mas antes da gente chegar lá, eu queria só fazer uma introdução, né, desse tema. E eu penso que, de uma maneira geral, a gente pode resumir a nossa vida cristã em duas escrituras, dois versículos, né, que a gente vai projetar aqui. O primeiro deles em João capítulo 10, versículo 27 e 28, né, Jesus expressando um pouco sobre os discípulos, ele fala o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar da minha mão. E essas palavras são maravilhosas, né? Eu acredito que Jesus aqui ele está falando para nós hoje, né? Ele quer que a gente faça parte desse grupo. Ele quer que a gente ouça a voz dele. Isso
se processa na nossa vida quando a gente começa a ler a Bíblia, a ouvir a respeito da Bíblia e entender que Deus está falando conosco, que Deus quer construir um relacionamento pessoal conosco, que Deus tem um chamado, um plano, um propósito individualmente para a vida de cada um de nós aqui. E a gente começa a entender essas coisas e isso vai alimentando a fé no nosso coração e vai nos empolgando no íntimo e a gente vai se aproximando e se esforçando para conhecer mais de Deus e mais, praticando mais a palavra de Deus, colocando no nosso dia a dia e a gente vai então construindo esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, com o próprio Deus. E Ele fala, quando você chega para perto de mim, quando você decide andar comigo, não existe força nenhuma nesse universo capaz de arrancar você da minha presença. Amém. Não tem nada nesse universo que possa te afastar de mim. É a promessa e a segurança que Ele transmite para cada um de nós. Isso é maravilhoso, eu gosto de pensar nessas coisas, porque com Deus a gente está seguro. Por outro lado, a gente sabe que a vida cristã tem desafios e a gente vive no meio de uma batalha, de uma guerra espiritual e vai ser assim até chegarmos aos céus. Jesus também fala algo aqui em Mateus 24, do 12 até o 13. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. De um lado, a gente tem essa realidade que Jesus nos dá segurança espiritual e nada pode nos arrancar das mãos de Jesus Cristo. Mas por outro lado, a gente tem também essa outra realidade, que a gente pode deixar sutilmente algumas coisas desse mundo ir entrando no nosso coração e o nosso amor pode se esfriar dentro de nós. A nossa fé pode se apagar e nós mesmos podemos começar a dar as costas para Jesus, para Deus, e começar novamente a seguir o nosso caminho por conta própria. E Jesus nos alerta sobre isso aqui. E Ele fala, é preciso perseverar, é preciso se focar, é preciso prestar atenção nessa batalha, para que o amor não esfrie, para que a fé seja cada vez mais intensa e o retrato da nossa vida cristã seja um retrato de crescimento e não de distanciamento de Deus. Porque nós podemos, segundo o que Jesus fala aqui, perder a nossa ligação com Deus, o que significa perder a nossa salvação. E aí a pergunta que surge, que vem no meu coração, acredito que no seu também é: como podemos fazer para perseverar até o fim? Como podemos fazer para manter o amor aceso no nosso coração? Como podemos fazer para estarmos cada vez mais conectados com Jesus Cristo? E quando a gente vai para a Bíblia, a gente pode ter algumas respostas muito significativas para essa pergunta, mas hoje eu queria me deter em uma dessas respostas que a Bíblia nos dá. E aqui em Hebreus, capítulo 3, é uma dessas respostas que a gente tem que agarrar com todo o nosso coração. A Bíblia fala aqui, Hebreus 3, 12 a 14, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ele está falando, cuidado para que o amor não esfrie e o coração fique incrédulo e se afaste de Deus. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. A nossa participação com Cristo depende disso, da gente até o fim nos apegarmos a essa confiança, a essa fé que no princípio
guiou a nossa vida cristã. Mas a direção que ele dá aqui é: encorajem-se uns aos outros. Ou seja, nós precisamos ter, de fato, relacionamentos uns com os outros que possam nos encorajar todos os dias. Não é só quando a gente está junto aqui no culto, não é só todo dia nós precisamos de encorajamento. Por quê? Porque a gente está no meio dessa guerra, dessa batalha. E o amor não deve se esfriar no nosso coração. Uma das coisas que nos ajuda é isso, é o nosso relacionamento. E a gente tem que se focar, a gente tem que cuidar disso na nossa vida. Se eu paro para pensar nesses últimos dias, por exemplo, quanta coisa me encorajou. Eu passei por lutas, passei por desafios, por batalhas, como cada um aqui com certeza passou. Mas quantas vezes eu pude estar com irmãos e como isso me encorajou. Amém. Eu fiz esse exercício nesses últimos dias, de lembrar um pouco e de refletir. Por exemplo, no feriado, na semana passada, Paulão e Valéria estiveram lá em casa, passaram um dia com a gente. E como foi encorajador. Encorajador para a gente, encorajador para eles. Eles voltaram mais animados do que chegaram. A gente ficou aqui mais animado do que a gente estava antes. Foi tão especial, porque a gente brincou, a gente jogou conversa fora, a gente falou da Bíblia, a gente falou dos nossos corações, falamos das nossas vidas, falamos da igreja, falamos da família, falamos de tanta coisa. E isso encoraja os nossos corações. Quando a gente está aqui no culto, é tão encorajador. Amém. Participar do convívio é tão encorajador. Verdade. Às vezes o zelador, o vigia, tem trabalho, né? Olha, já deu a hora de vocês, por favor, vamos nos retirar. Né? Porque é bom a gente estar junto. É bom a gente conversar, a gente se conectar um com o outro. Nessa semana eu tive a oportunidade de almoçar com o Daniel. Né? Vamos lá tirar um tempo do nosso trabalho, né? Isso é tão precioso. Né? Essa semana foi intensa para mim no trabalho. Mas é tão bom quando a gente tira um tempo e fala com alguém de coisas espirituais. E estar com o Daniel e a Patrícia é sempre divertido, né? Sempre encorajador. E o Daniel começou a falar lá sobre as pérolas, né, que ele tem tirado lá do Antigo Testamento, e algumas ele compartilha, né, pelos e-mails. E eu comecei a falar de algumas coisas que têm me encorajado também, dos sonhos, e isso é tão encorajador. Na quinta-feira a gente teve um bate-papo, né, lá em casa. E receber os irmãos é encorajador. Né? A gente cantou algumas canções, e isso não é muito encorajador, mas a gente precisa de alguém que saiba cantar nesse grupo. Tem a Patrícia lá, que é a nossa líder de canções oficial, ela que nos guia lá nas canções. Mas mesmo assim a gente brinca e se diverte e se encoraja. A gente estudou a Bíblia junto. O Fernando estava aqui, lá de Guarulhos, né, que foi batizado lá, ele estava aqui a trabalho, ele participou desse encontro do bate-papo com a gente. Depois da sexta-feira a gente teve com os amigos, né, o Zenilson, o Marília, o Babá e a Graça lá na casa deles, junto com alguns outros amigos, falando sobre a Bíblia, tirando coisas da Bíblia, tentando aproximar o que a gente vive da palavra de Deus. E é tão encorajador quando a gente faz isso. Né? A gente saiu de lá encorajados a continuar, né? Fazer mais. Depois, evangelismo, né? Ontem lá em Taguatinga, né? Eu saí lá com o Hamilton, as pessoas pensavam que nós éramos irmãos. Né? Puxa, porque a gente usa óculos, vocês são tão parecidos. Ontem a gente esteve lá em casa com mais irmãos e a gente comeu junto com os nossos amigos, e eu fico pensando, se eu passasse essa última semana sozinho, trancado no meu quarto, eu estaria aqui hoje deprimido, eu não estaria feliz, eu não estaria tão animado, eu não estaria tão encorajado, porque é exatamente isso que a Bíblia fala. Os nossos relacionamentos nos encorajam, os nossos
as nossas amizades, os tempos que a gente passa junto, isso fortalece o nosso ser. Mas finalmente, vamos aí para primeiro a Samuel, capítulo 23. E a partir desse texto aqui, eu queria falar sobre 4 coisas que eu acredito que Deus deseja que norteiem as nossas amizades, os nossos relacionamentos. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 15. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 15. Todo mundo achou? A Bíblia fala assim: quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Vou ler só esses 4 versículos e a gente pode tirar algumas coisas bem preciosas daqui. Davi, aqui nesse momento, estava passando por um período difícil na vida dele. Ele tinha, anos atrás, ele tinha sido ungido por Samuel e Deus tinha declarado que ele seria o rei de Israel, que ele guiaria aquela grande nação. E o tempo passou e tudo que Davi teve na vida dele foi muita perseguição e muito problema. Na verdade, a vida dele não melhorou em nada, só piorou. Porque antes ele estava lá tranquilo, cuidando das ovelhas. O máximo problema que ele tinha era que matar um leão de vez em quando, que ia lá na casa deles, um urso, mas só isso. E aí veio essa história de ser rei de Israel e a vida dele piorou ainda mais, porque além de leões e ursos, tinha o rei Saul, que ficou inimigo dele com todo um exército, que queria cortar a cabeça dele. E aí, nesse momento aqui, Davi estava fugindo, porque Saul estava furioso, estava querendo matá-lo, porque Davi era um potencial candidato ao trono, e Saul estava defendendo isso com unhas e dentes, e via em Davi um grande inimigo. Davi estava no deserto, a Bíblia fala aqui. Ele fugiu, se escondeu no deserto, um lugar nada confortável, na verdade. E aí, no meio de tanta luta, de tanta pressão, sozinho, num lugar sem o menor conforto, sem recursos, Jonatas foi lá falar com ele. Ele tinha amigos. Um desses amigos era Jonatas. E aí, Jonatas, sabendo de toda aquela situação, imaginou, o meu amigo Davi precisa de ajuda. Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui. E aí, irmãos, eu queria basicamente falar sobre 4 coisas que são princípios que regem aqui os relacionamentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como são extremamente úteis para a nossa vida hoje, para a gente praticar isso hoje. E a primeira coisa que vem aqui é que todos nós, sem exceção, precisamos de amizades espirituais profundas. Todos nós. Não tem nenhum de nós aqui que possa se colocar como suficientemente forte, maduro e dizer, eu não preciso de ninguém. Eu posso viver aqui minha vida sozinho, independente. Eu já vivi muita coisa na vida, eu conheço muito da Bíblia, eu posso aqui guiar minha vida. Nenhum de nós pode fazer isso. Um grande exemplo é Davi. Davi já tinha passado muita coisa com Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha amadurecido muito a fé dele, o relacionamento dele com Deus.
mas ainda assim ele precisava de ajuda, ele precisava de alguém que o encorajasse, que conhecesse o coração dele, que estivesse ali do lado dele. Jonatas foi esse amigo para Davi aqui, Natan foi um amigo para ele em outro momento difícil da vida dele, mas mesmo o grande rei Davi precisava de pessoas assim ao lado dele. Cada um de nós precisamos de amigos, precisamos de parceiros. E é interessante aqui porque o próprio Jonatas fala isso, né? Olha, você é o primeiro, eu sou o segundo. Mas naquele momento ali, era o segundo que estava ajudando o primeiro. Isso significa, não importa qual seja a nossa função, não importa o que a gente faça nesse mundo, não importa o que Deus nos chamou para fazer aqui na igreja, o que nós precisamos, irmãos, é de parcerias. O que nós precisamos é de relacionamentos, onde não exista hierarquia entre um e outro. No nosso meio e naquilo que a gente tem construído e que já tem se fortalecido nos últimos anos entre nós, não existe, por exemplo, discípulo e discipulador. Em cada momento alguém faz o papel do discipulador, em cada momento alguém faz o papel do discípulo, porque está todo mundo a fim de ajudar um ao outro e está todo mundo a fim de aprender um do outro. Então o que nós temos é parceria, o que nós temos é relacionamento de amizade profunda, onde nós vamos encorajar e vamos construir, ajudar cada um a construir e fortalecer a sua fé em Deus. Davi precisava disso, Jonatas precisava disso e todos nós precisamos disso. Eu me lembro de situações da minha vida onde pessoas que eram novas na fé me ajudaram profundamente. Eu me lembro de uma situação lá no Rio, eu estava tão desesperado, né? Passando por um momento tão difícil, tanta luta, tanta batalha. E aí eu fui lá ter um tempo com um irmão, né, que era novo na fé, né, o Bob, né, que era Bob Tubo. Ele era novo e eu fui lá passar um tempo, eu tinha um apartamento lá e a gente conversou um monte, nós oramos juntos. Aquilo foi tão encorajador para mim. As coisas simples que ele tinha para falar, as coisas que ele abria a Bíblia e compartilhava, as coisas da vida dele que ele falava, foi aquilo que me ajudou a fortalecer a minha fé naquele momento. E num momento, um mês antes, 2 meses antes, eu estava lá ajudando ele a dar os primeiros passos na vida cristã. A Bíblia, ajudando ele a entender as Escrituras, o que é ser um discípulo, o que é ser um cristão. E logo depois ele estava me ajudando no momento difícil que eu passava. Nós somos assim, precisamos uns dos outros. E essa deve ser a nossa convicção. E o que eu queria hoje, de fato, é reforçar essa ideia, para que cada um de nós aqui possamos fortalecer as nossas parcerias. Porque não dá para a gente construir, a gente sabe bem disso, com todo mundo, um tipo de amizade tão profunda, mas com uma pessoa, 2, 3, com poucas pessoas, é possível a gente usar o tempo que nós temos para construir esse tipo de amizade. Eu queria encorajar todos a quem não tem, ou está meio superficial a coisa, a se aprofundar, a ter isso em mente e a gente poder cada vez mais crescer nos nossos relacionamentos. Segunda coisa interessante dessa escritura aqui é que para a gente construir isso, nós precisamos de um esforço consciente. Não vai acontecer naturalmente. Isso não vai ser algo assim que aparece na nossa vida, algo que cai do céu. É preciso fazer um esforço consciente. Foi isso que Jonatas fez aqui nesse momento específico. Meu amigo Davi está precisando de ajuda e eu vou lá ajudá-lo. Mas Jonatas, é no deserto, não é um lugar muito legal. Mas eu vou lá ajudá-lo. Você já procurou alguém no deserto? Não. Eu nunca procurei alguém no deserto, mas não deve ser uma coisa muito fácil, né? Davi estava escondido num lugar ermo, deserto. Ele estava justamente a fim de que ninguém o encontrasse.
que ele poderia ser morto. E lá vai o amigo Jonatas para o deserto procurar Davi. Foi uma tarefa difícil. Você acha que isso aqui foi moleza? Você acha que isso aqui exigiu um esforço da parte de Jonatas? Certamente exigiu esforço. Irmãos, para a gente construir esse tipo de amizade, nós precisamos ter um esforço consciente. Tem que ser algo planejado. Tem que ser algo que a gente vai, hoje, domingo, no início da semana, nós vamos colocar na nossa agenda. Não, na terça-feira nós vamos estudar a Bíblia. Checkboxes. Se o exército permitir, a gente vai estar junto estudando a Bíblia. Não, na quarta-feira nós vamos estar lá, John e Kay, vamos estar juntos, vamos ter um tempo juntos. Na quinta-feira vamos fazer isso. Sábado vamos fazer isso. E tem que ser algo planejado. E depois de planejar, ainda precisa um esforço para fazer a coisa acontecer. Porque senão não acontece. Você precisa ter disposição para enfrentar o trânsito. A gente não tem deserto, a gente não tem que achar ninguém no deserto, mas a gente tem que enfrentar o trânsito, né? Daniel passou umas 2 horas, né, na L4 para chegar no nosso bate-papo lá na quinta-feira, né? Quando chove fica mais divertido ainda, né? É preciso enfrentar às vezes o cansaço. Estava lá em Goiânia, eu estava compartilhando com os irmãos lá, a gente tinha marcado com o John e a Kay um tempo. Puxa, foi uma semana difícil, mas todas as semanas são difíceis. É verdade. E tinha viagem ainda no final de semana, e bateu aquela vontade assim de, puxa, eu vou ligar para o John e a Kay. Eu falei, John, vamos deixar para a próxima semana, cara. A gente bate um papo aí depois e tal. Mas aí, não, vamos estar junto, vamos vencer, dá pra gente estar junto e vai ser super legal, sempre é legal, sempre é encorajador, e que eu preciso de encorajamento, então vamos lá. E foi um dos melhores tempos que a gente teve juntos, né? E eu falei, puxa, Deus, muito obrigado, porque o Senhor não deixou a gente cancelar esse tempo, porque foi tão legal, foi tão encorajador. Amém. É preciso um esforço para a gente não deixar que qualquer coisa nos desfocalize. É preciso um esforço para a gente saber priorizar as coisas. Isso aqui é prioridade. Isso aqui, olha, isso aqui eu posso fazer depois. E se não der para fazer, beleza. E ao supermercado, é importante. Mas no supermercado a gente pode ir hoje em dia até de madrugada. Bom horário. Um bom horário, está tudo vazio, né? Normalmente tem poucos caixas, mas também tem pouca gente comprando, então dá uma compensada. Ou seja, nós precisamos priorizar, nós precisamos ter um esforço direcionado, nós precisamos ter um planejamento na nossa vida. Aí as coisas funcionam, aí a gente vai dar esses passos e a gente vai conseguir crescer. Terceira coisa, nós precisamos ter o alvo e o objetivo de nos fortalecermos mutuamente em Deus. Fortalecer a nossa confiança em Deus. Isso aqui é tão importante que esse foi o título que eu coloquei aqui no início. Por quê? Porque o nosso relacionamento não pode estar centrado em nós mesmos. É encorajador, mas precisa ser espiritualmente encorajador. É interessante o que a Bíblia fala aqui, né, em relação a Jonatas e Davi. Versículo 16, foi falar com ele e o ajudou, no final do 16, a encontrar forças em Deus. Jonatas foi lá, achou Davi, bateu um papo com Davi, mas o objetivo dele era claro. Eu preciso ajudar o meu amigo a ter forças em Deus. Jonatas não chegou lá e falou, olha, cara, eu estou contigo, eu sou seu amigo, olha, confia em mim, olha, se precisar de mim, pode contar comigo. Não, o objetivo de Jonatas era levar Davi para Deus. Meu amigo, olha para Deus. Deus diz que é assim que a gente deve viver. Deus diz que nesse momento, olha,
Você tem que fortalecer a sua fé. Você tem que olhar para as promessas, para a misericórdia. Olha para Deus. Irmãos, nossa amizade precisa ser espiritual. A gente vai encontrar as afinidades, a gente vai fazer coisas divertidas, a gente vai passar tempos super legais juntos, mas o que deve nortear a nossa amizade cristã deve ser isso: nos fortalecermos mutuamente em Deus. E por fim, nós precisamos fazer isso como Jonatas fez aqui. A coisa que fortalece, que nos ajuda a olhar para Deus, é a gente estar sempre lembrando um para o outro das promessas do nosso Deus. Quantas promessas a Bíblia traz para a gente. E aqui, particularmente, Jonatas chegou lá para Davi e falou: olha, meu amigo, lembra que você é ungido de Deus. Lembra disso? Já faz alguns anos, mas essa promessa vai se concretizar. Por quê? Porque é uma promessa que vem de Deus. Amém. E Deus não mente. Tudo que Deus fala, Ele cumpre cabalmente. Então, pode confiar. E eu estou aqui no deserto hoje para lembrar você dessa promessa. Para lembrar você daquele dia que Samuel ungiu você. Você será rei. Eu não sei como, não sei de que maneira, não sei quando. Pode demorar mais alguns anos, mas você será rei. Você não será morto por Saul. Por quê? Porque é promessa de Deus. Está aqui. Sabe, a gente deve abrir a Bíblia um para o outro e lembrar e nos encorajarmos uns aos outros com o que Deus tem prometido para a gente. E eu não quero ter ilusão que nos nossos relacionamentos tudo será incrível e maravilhoso e a gente sempre vai concordar em todas as coisas. Quando a gente decide construir um relacionamento profundo um com o outro, a gente vai ter divergências, a gente vai ter alguns conflitos, a gente vai passar por coisas que a gente não concorda um com o outro. Isso é absolutamente natural. Mas quando isso é feito entre discípulos, que tem uma autoridade acima do que eu penso e do que você pensa, que é a palavra de Deus, tudo tende a se resolver. Porque o que eu quero é agradar a Deus, então eu quero obedecer a Bíblia. O que você quer é agradar a Deus, então o que você quer é obedecer a Bíblia. E a gente tem um propósito maior. E aí a gente se une. O que a gente precisa ter é respeito, amor, consideração um para com o outro. Falar com mansidão, expressar com sinceridade, respeito, mansidão, amor, o que a gente pensa. E aí é inevitável, os corações vão se conectar. É inevitável, a amizade espiritual vai se aprofundar e vai crescer. É inevitável, os conflitos vão ser superados. Porque Deus está agindo. Porque a gente está entregando nossa vida para fazer o que é certo. Então eu queria muito hoje encorajar cada um de nós nesses pontos. E a gente revitalizar, fortalecer essas coisas no nosso meio. Todos nós precisamos de amizade. Nós precisamos ter um esforço consciente para que isso se concretize na nossa vida. Precisamos fortalecer a confiança em Deus, ajudar uns aos outros a olhar para Deus. E precisamos nos encorajar, lembrando da palavra de Deus, lembrando das promessas, lembrando do que Deus já fez, do que Ele prometeu fazer por nós. Se a gente se concentra nisso, vamos ser cada vez mais fortes no nosso relacionamento com Deus. E esse é o desejo, que a gente cresça, mas não apenas numericamente, mas que a gente cresça no espírito, na união, na amizade, no relacionamento uns com os outros. Vamos orar mais uma vez. Vamos louvar a Deus.